a santa e inerrante palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ó nosso Deus, nós nos achegamos mais uma vez a Ti, a Tua palavra foi lida, e o desejo do nosso coração é que agora ela seja exposta. Não exposta conforme o coração do pregador, pois é um coração falho, mas exposta com fidelidade ao Senhor. Portanto, ó Deus, fala aos nossos corações, ilumina a nossa mente e coração, de modo que saiamos daqui diferente de como entramos, instruídos pela Tua santa palavra. Se nós oramos pelos méritos de Cristo. Amém. Meus irmãos, conta-se que, certa vez, um jovem corredor estava se preparando para uma maratona. Ele, então, se preparou durante meses, se preparou durante um longo tempo, preparou o seu corpo, preparou a sua mente, e ele começou aquela corrida muito entusiasmado. Ele até que começou bem aquela corrida. Porém, no meio do percurso, o cansaço bateu. Ele se sentiu afadigado, ele se sentiu cansado, se sentiu pesado. As suas pernas começaram a tremer, o seu corpo já estava debilitado e o pensamento de desistir começou a sabotá-lo. Ele pensou em desistir. De repente, bem ao longe, ele então viu o seu treinador. Ele viu uma pessoa que era bem similar para ele, uma pessoa conhecida. Era o seu treinador, que o acompanhava desde o início, desde os seus primeiros treinos. Ele não gritou instruções técnicas. O seu treinador não ofereceu recompensas. Ele apenas disse: olhe para mim, eu estou aqui. Não pare, olhe para frente, eu estou aqui. Aquelas palavras então reacenderam o ânimo, reacenderam a coragem daquele jovem. Ele fixou então o seu olhar no treinador, e a partir disso ele então ganhou um novo ânimo, e ele conseguiu completar aquela corrida. Isso parece uma história fictícia, e de fato o é, mas isso representa a nossa vida cristã. Isso é uma metáfora da nossa vida cristã. Todos nós, eu, você, cristão de Nova Brasília, você que nos visita, nós estamos numa corrida espiritual. Nós estamos numa maratona espiritual. A nossa vida é uma corrida espiritual. Todos nós estamos numa corrida de fé. Há momentos de cansaço, há momentos de peso, há momentos de dor, há momentos de angústia e até mesmo de tentações que nos convidam a parar. O autor aos Hebreus sabia muito bem disso, e por isso ele então escreve essas palavras àqueles cristãos que estavam cansados, que estavam sendo perseguidos, e até mesmo tentados a desistir da fé cristã. Portanto, o autor nos ensina que o segredo não está em parar. O segredo para desanimar está em olharmos para Cristo, em fitar os nossos olhos, em fixar os nossos olhos em Cristo, que correu, que venceu e que está no pódio, que é à destra do trono de Deus. Essa epístola foi escrita a judeus convertidos ao cristianismo, portanto, por serem judeus, eles estavam familiarizados com a lei, com o sacerdócio levítico e com todas aquelas práticas e sacrifícios do Antigo Testamento. O autor então enfatiza aqui a superioridade de Cristo. Ele faz isso de maneira repetida. Ele vai enfatizar a todo momento a superioridade de Cristo em relação a todas essas práticas. Então ele exorta, ele motiva aqueles irmãos a perseverarem, a buscarem uma vida madura, a terem maturidade cristã, a não regressar diante das perseguições, a não regressar diante do desânimo e a não serem mais levados a pensar que deveriam voltar àquelas antigas práticas, aqueles antigos ritos. Deste modo, o contexto é de cristãos que já conhecem a Cristo, que já confessaram a Cristo, mas que precisam de um estímulo, que precisam de uma motivação para continuar correndo a corrida da fé cristã. Isso parece comum para você?
Você, por vezes, se sente tentado a voltar a antigas práticas, a voltar a antigos ritos que não condizem com a fé cristã? Você se angustia, você se desanima com as situações mais adversas da tua vida e até mesmo se pergunta, afinal, como que eu posso vencer esse desânimo na minha vida? Como que eu posso passar por mais dessa situação? Se você se sente assim, o texto então nos mostra uma lição central, nos mostra um tema que nós devemos parar e refletir. Não se desanime, olhe para Cristo. Não se desanime, olhe para Cristo. Este é o tema dessa noite, e diante dessa lição central nós encontramos algumas verdades que nós precisamos parar, meditar e aplicar na nossa vida. Nós precisamos refletir naquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, como eu posso vencer esse desânimo da minha vida? Em primeiro lugar, o autor diz que nós devemos vencer perseverando na corrida da fé cristã. Vejam o que ele diz no verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É curioso o modo como ele começa então a sua, digamos que um sermão, porque essa carta a princípio tinha o propósito de ser um sermão e depois acabou se tornando uma carta. Ele começa aqui com uma conjunção, e aqui eu não quero fazer com que o sermão fique de difícil entendimento aos irmãos, mas o pastor ele fala muito sobre conjunção adversativa, o pastor Everson, né? Mas, entretanto, coisas assim. Aqui nós temos uma conjunção conclusiva, e o que seria isso? É quando o autor pega uma ideia, uma tese anterior, e conclui essa ideia. Então, por isso que ele começa deste modo. Portanto, também nós, e se os irmãos notarem no capítulo 11, voltarem uma página das suas Bíblias, nós temos aquilo que nós conhecemos como a galeria da fé. Ou seja, nos primeiros versos do capítulo 11, o autor então apresenta, ou ele conceitua o que é a fé. Ele diz que fé é convicção, fé é certeza, não é experiência, não é nada disso. É convicção, é você ter certeza, isso que é fé. E a partir disso ele então começa a listar diversos nomes de pessoas que depositaram a sua fé em prol de algo ou alguém, Jesus Cristo. Então, ele tem isso como entendimento, e aqui nós precisamos parar e entender, porque ele quer de algum modo ligar a doutrina à prática. E esse, meus irmãos, é um erro que nós cometemos muitas vezes. Nós, no intuito equivocado de tentar fazer com que uma coisa seja superior à outra, acabamos errando em relação a isso. Por vezes você vê pessoas que querem colocar a doutrina acima da piedade cristã, ou acima da vida prática. Por outro lado, existem pessoas que têm no seu coração o intuito de dizer que a fé é o que mais importa, e que você não precisa ter o conhecimento de Deus, que você não precisa estudar as Sagradas Escrituras. O que o autor quer nos dizer é que a doutrina não deve ser desunida à prática cristã. A doutrina, o conhecimento de Deus, a sã doutrina não deve ser separada da vida de piedade. E é por isso que o autor então usa essa conjunção, portanto, também nós. Cada nome ali no capítulo 11 que o autor cita, Abel, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Enoque, enfim, os diversos nomes que ele cita, representa para nós uma pessoa que confiou em Deus, uma pessoa que, a despeito dele, confiou em Deus, depositou a sua fé tão somente em Cristo Jesus, mesmo não tendo a revelação completa de Cristo no seu tempo. E vejam, olha o privilégio que nós temos a revelação completa de Cristo nas Sagradas Escrituras, nós podemos conhecer a Cristo e por vezes negligenciamos. Aquelas pessoas não tinham a revelação completa, mas a sua fé era depositada no Messias que haveria de vir. Portanto, o que o autor nos lembra aqui é que a verdadeira fé sempre conduz à perseverança prática. Martin Lloyd-Jones, certa feita, observou: o verdadeiro teste da fé não é o entusiasmo do começo, mas a constância ao longo do caminho. Portanto, meus irmãos, a fé que o autor celebrou lá no capítulo 11, agora se transforma num chamado prático para a nossa vida cristã, aqui no capítulo 12. É como se o autor quisesse nos dizer: vocês também têm uma corrida diante de si. Não parem, persistam, perseverem. E ele continua dizendo:
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Essa expressão, nuvem de testemunhas, ela é muito importante para que nós entendamos melhor o que o autor quer nos dizer, o que o autor quer nos ensinar. As raízes dessas palavras significa literalmente a raiz de nuvem, como se fosse uma multidão densa, algo que nos envolve, algo que nos cerca, e testemunhas, literalmente mártires. Ou seja, nós estamos rodeados de mártires, nós estamos cercados por pessoas que depositaram a sua fé em Cristo, que testificaram de Cristo Jesus e que, portanto, têm algo a nos ensinar. É isso que o autor quer nos ensinar, é isso que o autor quer nos dizer. Eles não são meros espectadores, eles são pessoas que, por meio da sua vida, testificam da graça de Deus, eles testificam do caráter de Deus na vida delas. Suas vidas, suas mortes gritam para nós que Deus é fiel, que vale a pena continuar correndo, que vale a pena continuar crendo nesse Deus que é fiel, apesar do nosso caminho árduo. João Calvino diz o seguinte: o autor não quer dizer que os santos mortos estão olhando para nós, mas que suas vidas são como espelhos da graça de Deus, para que sejamos encorajados a imitá-los, pois imitaram a Cristo. E ao dizer que essas pessoas são santos mortos, eles não está se referindo aqui àquela ideia católica, mas se você conhece João Calvino, você sabe que ele defendia o extremo oposto disso, mas ele diz que pessoas que foram separadas por Deus, usaram a sua vida, depositaram a sua fé em Cristo, e a sua vida e a sua morte testifica de Cristo para nós. Assim, a ideia de que eles nos cercam não fisicamente, mas como testemunhas, como exemplos vivos de pessoas que também perseveraram na fé em Cristo. Então o autor começa a nos dizer algumas atitudes que nós, enquanto cristãos, que por vezes pensamos em desistir, devemos tomar. Ele diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. E agora ele passa daquilo que era a inspiração, ou seja, a nuvem de testemunhas, as pessoas que depositaram a sua fé em Cristo, para a preparação. Antes de correr, o atleta precisa se livrar de todo o peso. É curioso que no contexto das competições gregas, principalmente nas Olimpíadas, os corredores eles corriam com o mínimo de peso possível, muitas vezes até nus. É verdade. E é isso que o autor quer nos dizer. Vocês não devem ter resistência, vocês devem abandonar esse peso que está em vocês, esse peso que está em vocês. Abandone o peso, que não se refere especificamente a algo pecaminoso. Ele vai falar um pouco mais sobre a questão do pecado daqui a pouco, mas ele diz respeito a qualquer fardo que drena a nossa energia espiritual, isto é, coisas que de fato são legítimas, mas que quando são feitas em demasia, quando são feitas em excesso, nos afastam de Deus. Nós podemos citar alguns exemplos: preocupações desnecessárias. Nós de fato podemos nos preocupar, é lícito. O pai deve se preocupar em como ele vai trazer o alimento para a sua casa, mas quando isso se torna algo excessivo, se torna uma prática que afasta ele de Deus. Apego excessivo ao conforto, atividades boas, mas que desviam o foco daquilo que é essencial, influências que esfriam a sua alma, ou até mesmo ambições que tomam o lugar de Deus. Esses pesos que o autor se refere aqui reduzem o seu anseio por Cristo e paralisam a sua vida cristã. Mas é aqui que o precioso convite de Cristo ecoa para nós, quando Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Agora o autor então vai mencionar o segundo e mais terrível obstáculo da nossa jornada, da nossa corrida, que é o pecado. Ele diz que o pecado que tenazmente nos assedia. A palavra usada aqui pelo autor significa literalmente algo que nos envolve por todos os lados, como se fosse uma roupa apertada que nos impede de correr, que nos impede de nos movimentar. O pecado, meus irmãos, ele é astuto na nossa vida. Ele não apenas nos ataca de fora, mas ele habita dentro de nós, como diz Paulo em Romanos 7, 17 e 18. Por isso o texto diz que ele tenazmente nos assedia, ele não desiste fácil, ele está sempre à espreita, procurando a situação, a ocasião certa para te atacar.
essa palavra tenazmente, eu creio que você se lembra lá dos seus momentos de escola, e creio que aqui tem alguns professores, né? Você já deve ter visto lá a cola tenaz, né? E quando você usa a cola tenaz entre duas folhas, é impossível de descolar uma da outra, de fazer como que elas eram anteriormente. É exatamente isso que o autor quer nos dizer. O pecado, ele cola em nós de tal maneira que pelos nossos próprios meios, que pelas nossas próprias forças é impossível de tirar. É necessário intervenção divina para que o pecado seja expurgado da nossa vida, que ele seja tirado de nós. O pecado é como um espelho embaçado pela nossa própria respiração. Ele distorce a nossa imagem, ele confunde quem nós de fato o somos. Ele nos engana. Por isso, assim como no espelho embaçado, não basta apenas querer enxergar a verdade, é preciso limpar a superfície da nossa alma. Mas como eu faço isso então, Rick? Como eu limpo a superfície da minha alma? Como eu posso deixar essas práticas para trás e passar a ter uma nova vida? Confessando e abandonando o seu pecado, Provérbios 28, 13. Mortificando o seu pecado diariamente, Romanos 8, 13. Guardando o seu coração e vigiando as intenções dele, Hebreus 3, 12 e 13. Um escritor antigo chamado John Owen, certa feita disse: mate o pecado ou ele matará você. Portanto, meus irmãos, perseverar exige santificação contínua, exige uma caminhada contínua, sem parar. Enquanto nós negligenciamos o nosso pecado, ele nos enrola, ele rouba a nossa liberdade de continuar a correr. Mas uma vez que nós abandonamos o nosso pecado, uma vez que, como diz o autor, nós nos desembaraçamos do nosso pecado, aí sim nós conseguimos correr. E é isso que o autor diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Este é o mandamento central do texto. Aqui indica uma ação contínua, isto é, nós devemos seguir avançando com esforço, nós devemos seguir com disciplina e até mesmo em meio aos sofrimentos, até mesmo em meio às situações adversas da nossa vida. A vida cristã é uma maratona de resistência, e ela não é sustentada pela nossa própria força, pelo contrário, se fosse, falharíamos. Mas ela é sustentada pela força e pelos méritos de Cristo. O segredo da vida cristã não é correr rápido. O segredo da vida cristã é perseverar mesmo quando dói. O segredo da vida cristã é persistir, confiando que Deus, assim como aquele treinador daquele jovem, está lá na linha de chegada e que Ele nos espera. O texto também nos mostra que é Deus quem define o percurso. Portanto, não há o que temermos. Nós não escolhemos o terreno, nós não escolhemos o caminho, nós não escolhemos por onde vamos passar, é Deus quem define. Nós apenas corremos a corrida que Ele mesmo designou para nós. É isso que nos traz consolo. Nós não precisamos correr a trajetória de ninguém, competir com a trajetória de ninguém. A carreira de cada pessoa é única. O presbítero Miqueias tem a corrida dele, eu tenho a minha. O Nicolas tem a corrida dele, o Miqueias tem a dele. Portanto, nós não devemos temer nada. De fato, alguns têm a corrida um pouco mais longa, outros uma corrida mais difícil, outros uma corrida mais suave. Mas a sua é exatamente aquela que Deus preparou para você. Portanto, não tema, apenas confie em Deus e olhe, fixe o seu olhar na pessoa e na obra de Cristo. Pensando nisso, eu quero trazer então algumas aplicações práticas para essa primeira verdade do texto. Em primeiro lugar, tire os pesos da alma e lute contra o pecado diariamente. Há coisas que, como eu disse, na nossa vida não são pecados, mas que quando feito em demasia, quando feito em excesso, aquilo se torna um ídolo para nós, se torna um peso para nós. Portanto, deixe isso de lado. Peça a Deus que tire as distrações da sua vida. Peça a Deus que tire as preocupações da sua vida, os hábitos que desagradam a Deus, as relações que desagradam a Deus. Peça a Deus discernimento para deixá-los. Já o pecado, ele tenta te prender.
ele tenta te paralisar a todo custo, ele enrola as suas pernas de modo que impede você continuar a corrida da fé cristã. Não trate como algo pequeno, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, vigie o seu coração, busque a ajuda do Espírito e da igreja. Perseverar, meus irmãos, exige santificação contínua. Em segundo lugar, persevere na vida cristã. Nós, enquanto presbiterianos, somos feras em falar sobre os 5 pontos do calvinismo, sobretudo sobre a perseverança dos santos. Nós sabemos isso de cor e salteado, mas nós estamos de fato vivendo isso, nós estamos de fato aplicando isso na nossa vida de maneira prática. Nós temos perseverado em santidade, nós temos perseverado numa vida de piedade. Pode ser que você não tenha perseverado porque você está olhando para você mesmo. Mas eu te convido nessa noite, e o Senhor te convida a fixar o seu olhar no Cristo que é santo, santo, santo. No Deus que, por ser santo, nós também somos chamados de santos. É somente por isso que nós conseguimos continuar a jornada cristã. É isso que nos impulsiona, é isso que nos motiva a correr a fé cristã. O autor, então, nos mostra agora uma segunda verdade que nós podemos, então, sobre como nós, então, podemos vencer esse desânimo. Vejam o verso 2, ele diz que nós devemos vencer esse desânimo fitando os nossos olhos na pessoa e obra de Cristo. Ele diz no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, depois de nos chamar a correr com perseverança, o autor agora nos mostra como essa corrida deve ser feita, isto é, olhando firmemente, fixando o nosso olhar em Cristo. A ideia aqui é de desviar os nossos olhos de todas as demais coisas e olharmos atentamente para um só local, para um só lugar, para uma só pessoa, fixá-lo num só ponto, Cristo Jesus. É um olhar determinado, um olhar contínuo, não é aquela olhada pontual, aquela olhada ocasional. Em outras palavras, meus irmãos, não apenas basta acreditar em Jesus, você deve viver olhando para Ele todos os dias. Muitos começam a corrida bem, mas se distraem com o cansaço, com as coisas ao seu redor, com as pessoas ou até consigo mesmo, e diante disso caem. Mas o cristão que persevera, ele mantém o seu olhar no alvo certo, que é Cristo Jesus. O que faz, não sei se há aqui no nosso meio alguém que gosta de correr, mas o que faz um corredor tropeçar, não é o chão que ele está correndo, não é a pista que ele está correndo, mas é olhar para os lados, é olhar para o vento, é olhar para si mesmo, olhar para as pessoas ao seu redor. Portanto, você deve fixar o seu olhar em Cristo. Você deve fixar o seu olhar em Cristo. E ele diz quem agora Cristo é para nós. Ele diz que Cristo é o autor e o consumador da fé. Essas duas palavras formam uma das confissões de fé mais belas que nós podemos ver sobre quem é a pessoa de Cristo para nós. Cristo é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Ao dizer que Ele é o autor aos Hebreus nos ensina que Ele é aquele quem inicia a nossa fé, aquele que abre o caminho para a nossa fé. A fé não nasce em nós, é uma obra de Deus, é um dom de Deus, como diz Paulo aos Efésios. É Cristo quem desperta, é Cristo quem gera, é Cristo quem sustenta a nossa convicção nele. Tudo começa com Jesus. Ele é a causa, Ele é o fundamento, Ele é o supremo exemplo de fé para nós. Mas o autor também nos diz que Ele é o consumador da nossa fé. É Ele quem leva a nossa fé até o fim, é Ele quem aperfeiçoa e completa a nossa fé. É basicamente o que Paulo diz em Filipenses 1,6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Isso significa que a perseverança não depende da nossa força, mas depende da fidelidade de Cristo. E tenha uma certeza, Cristo é fiel. Cristo é fiel. E é por isso que nós podemos então cantar
que nós podemos declarar que a tua mercê, que a misericórdia de Cristo é o que nos sustenta e que nos guarda, portanto Ele é fiel assim. Nós devemos correr olhando para Ele, porque Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim da nossa corrida. Ele correu antes de nós, Ele venceu por nós, Ele está à destra do trono de Deus. Cristo reina e governa sobre a nossa vida. Mas isso custou algo. O autor diz, em troca da alegria que lhe estava proposta. O autor agora nos leva a contemplar a motivação de Jesus Cristo ao suportar a cruz. Ele sofreu em troca da alegria que lhe estava proposta, mas afinal, que alegria é essa? Nós podemos entendê-la em pelo menos 3 aspectos, em pelo menos 3 dimensões que o próprio contexto bíblico nos mostra. Primeiro, a alegria de cumprir a vontade do Pai. Jesus viveu sabendo exatamente o porquê veio até essa terra. Ele encontrou satisfação plena em obedecer o Pai até o fim. Ele teve isso como motivação. Segundo, a alegria de salvar um povo para Deus. A cruz não era apenas dor, a cruz era o caminho para a nossa redenção. Portanto, Cristo teve esse entendimento de que Ele devia percorrer esse caminho para salvar um povo para si. E terceiro, a alegria da vitória e exaltação. Jesus sabia que a cruz não seria a última palavra. Após o terror da morte, Ele sabia que viria a ressurreição. Ele sabia que viria a entronização e por fim a glória eterna. Foi isso que motivou Cristo. Foi isso que motivou Jesus. Então, o texto diz que Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da vergonha. Aqui o texto entra na parte mais profunda do que o autor quer nos ensinar. Cristo suportou a cruz. O verbo suportar aqui indica resistir até o fim. Ou seja, Cristo não retaliou, Cristo não deu um jeitinho brasileiro. Pelo contrário, Ele enfrentou a cruz, Ele venceu a cruz e demonstrou nela obediência. O texto também nos mostra que Jesus não deu importância à vergonha que a cruz causava. Não sei se os irmãos já chegaram a pesquisar ou já ouviram isso, mas a cruz era a pior forma de execução do mundo antigo. Era uma forma vergonhosa, era uma forma trágica de morte. Era reservada apenas para criminosos, apenas para os escravos, apenas para os rebeldes. Era uma morte lenta, humilhante. E além disso, Cristo então foi zombado, Cristo foi traído, Cristo foi abandonado. Mas Ele não deixou que essa vergonha o impedisse de cumprir o propósito do seu Pai. O que sustentou Jesus foi justamente o olhar fixo no Pai. O que sustentou Jesus foi a alegria futura. Portanto, foi assim que Ele se tornou o nosso modelo de fé perseverante. O Cristo que suportou a cruz até o fim. O Cristo que não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, fazendo em forma de servo, em semelhança de figura de homens, de figura humana, se esvaziou, se humilhou por nós, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É esse Cristo a quem devemos servir, é esse Cristo a quem nós devemos atar os nossos olhos. É isso que deve nos motivar. É isso que deve nos motivar. Mas Cristo teve um fim glorioso. O autor diz que Ele está sentado à destra do trono de Deus. O versículo então termina com essa nota gloriosa para nós. Cristo está sentado à destra do trono de Deus. Cristo reina sobre a nossa vida. Cristo governa a nossa vida. Cristo administra cada ato da nossa vida. Portanto, não há o que temermos. As ansiedades da nossa vida não são nada diante do nosso Deus, diante do Deus que governa a nossa vida. As provações na nossa vida não são nada diante do Deus a quem servimos, diante do Deus a quem adoramos. Na linguagem bíblica, sentar-se à direita significa ter autoridade, ter honra ou até mesmo descanso após uma obra concluída, após uma obra cumprida. Isso significa então que a corrida de Jesus terminou. A cruz era o caminho, o trono é a chegada, o trono é a glória.
Portanto, meus irmãos, o que ele tinha para fazer, ele fez por completo. É isso que ele tem a nos ensinar. Cristo sofreu, Cristo correu, Cristo venceu, e ele já está no trono. Como cantamos, as batalhas que nós lutamos, graças a Deus que não somos nós que vencemos, mas Cristo que venceu por nós. Cristo que venceu por nós, portanto, nós devemos perseverar com o olhar fixo nele, porque a vitória já é garantida. Quero então aplicar essa segunda verdade na nossa vida de maneira prática. Em primeiro lugar, mantenha o foco na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não se distraia com os problemas, com as pessoas ou com as distrações da sua vida. Olhe para Cristo, fixe o seu olhar nele todos os dias, pois é Ele quem sustenta, é Ele quem aperfeiçoa, é Ele quem cumpre a sua fé, Ele que é o autor e o consumador da sua fé. Em segundo lugar, suporte as provações com esperança. Meus irmãos, se o nosso Senhor caminhou, se o nosso Senhor correu olhando para a alegria futura, nós também podemos fazer isso, porque nós temos Ele como nosso exemplo. Quando as lutas vierem, quando vocês tiverem que carregar as suas cruzes, quando as vergonhas da sua vida vierem, lembre-se, há uma alegria também proposta para você, a alegria da salvação, a alegria da redenção, a alegria da remissão dos seus pecados, a alegria de saber que Cristo venceu, a alegria de saber que a nossa história termina na glória, junto daquele que correu, junto daquele que suportou a cruz por amor a nós. É isso que deve motivar o nosso coração, é isso que deve confortar o nosso coração. E o autor então, para concluir, ele nos mostra a terceira verdade, que nós podemos vencer o desânimo, considerando que no sofrimento de Cristo nós temos descanso. Vejam o que ele diz no verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O autor então começa com essa ordem direta: considerai, porque ele sabe que a fé enfraquece quando nós deixamos de considerar a pessoa de Cristo, quando nós paramos de refletir e meditar na pessoa e na obra de Cristo. Ele nos chama a ter um olhar atento, um olhar profundo, meditativo, não é algo superficial. É como se o autor dissesse: parem, observem, reflitam na cruz de Cristo, reflitam no que Cristo fez, meditem no que Cristo fez. É esse o chamado que Ele faz para nós. Quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo e nos concentramos nas coisas adversas da nossa vida ou em nós mesmos, o desânimo cresce. Mas quando nós contemplamos Cristo, Ele é reacendido no nosso coração, nós ganhamos um novo ânimo, um novo motivo para viver. A coragem reacende, a alma cansada então é renovada. Mas Cristo teve que suportar algo. O texto diz que Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. É isso que nós devemos considerar, que Cristo suportou a oposição de pecadores, o justo sofrendo pelas mãos de injustos, o santo sofrendo pelas mãos de pecadores, sendo rejeitado, sendo maltratado, sendo moído na cruz. Os líderes religiosos, as multidões o odiaram, os seus discípulos fugiram, os seus discípulos o negaram, e até mesmo um grito de abandono ecoou dos seus lábios quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste aqui? Por que me abandonaste? Ainda assim Cristo suportou, ainda assim Ele não recuou, ainda assim Ele não retalhou, Ele não desistiu, Ele manteve-se firme até o fim. Ele persistiu, Ele continuou. O texto então destaca que a oposição foi dos pecadores contra si mesmo, ou seja, Cristo sofreu por mãos injustas. Tudo isso nos mostra que Ele sofreu de modo voluntário, por amor, por amor. Cristo conhece a dor do sofrimento humano, Ele sabe o que é sofrer,
Se você acha que você está sofrendo na sua vida, quanto mais Cristo. Por vezes nós nos pegamos ansiosos e aflitos, achamos que aquele sofrimento vai nos matar, mas Cristo sofreu coisa pior, e é nele que nós encontramos descanso para a nossa alma, é ele que nós encontramos refrigério para a nossa alma. Cristo é o nosso exemplo maior de perseverança, Cristo é o nosso exemplo maior de persistência. Ele não revidou com ódio, ele respondeu com obediência e com amor. Isso com um fim específico, o nosso bem, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, diz o autor. O autor então nos chama a considerar o sofrimento de Cristo para que não venhamos a desanimar. Essas palavras, fatigar e desmaiar, descreve um crente exausto, um crente cansado, já pensando em desistir. E aqui nós notamos, meus irmãos, que a vida cristã ela não é fácil. A vida cristã ela é difícil. Ela é pesada muitas vezes. Às vezes o cansaço vem e ele parece até maior do que a nossa força de continuar. Mas o remédio para a nossa alma é olhar atentamente para a pessoa de Cristo. É contemplar o sofrimento de Cristo. É ver que Ele suportou o que jamais nós conseguiríamos suportar. A cruz revela que há propósito na dor. E que Deus usa esse sofrimento para operar a sua graça em nossa vida. Cristo não desperdiça a nossa dor. Ele sabe o que é sofrer. Portanto, se Ele te faz passar por provações, tenha certeza de que Ele está querendo te tornar uma pessoa madura. Uma pessoa que consegue resistir, uma pessoa que consegue perseverar. Não perseverar por si mesmo, mas perseverar porque Cristo perseverou. E porque Ele te dá um ânimo novo. Porque Ele reaviva o seu coração. A nossa força não está em olhar para nós mesmos, mas em olhar para o Cristo que reina, o Cristo que intercede por nós. Quando nós contemplamos aquele que sofreu, quando nós contemplamos aquele que venceu, nós percebemos que o sofrimento não é o fim. O sofrimento, pelo contrário, é o caminho para a glória eterna. Como diz o antigo ditado, a cruz precede a coroa, e aquele que venceu por nós, Ele fará com que nós participemos dessa glória junto com Ele. Isso é consolador, meus irmãos. Isso nos traz um novo ânimo. Quero trazer então algumas aplicações práticas finais para a nossa vida e para a nossa jornada cristã. Quando você se sentir cansado, ou desanimado, ou aflito, lembre-se como Jesus suportou o sofrimento com fé e amor. Mas não lembre-se com comparação, você jamais conseguiria se comparar à pessoa de Cristo. Mas lembre-se que, ao olhar para o modo como Cristo enfrentou a dor, como Cristo suportou toda a dor, a sua perspectiva mudará. A sua perspectiva sobre a dor, sobre o sofrimento mudará. Ele passou por muito mais do que nós, e mesmo assim permaneceu firme. Isso fortalece o nosso coração. Isso nos lembra de que se Ele suportou, nós também conseguimos suportar pela força de Cristo. Contemplar o seu exemplo renova a nossa coragem e nos lembra de que nós não caminhamos sozinhos. Cristo de fato está no céu, à destra de Deus Pai, mas Ele disse que enviaria o Consolador para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso nos traz renovo, em saber que o Espírito Santo está em nossos corações, o Espírito Santo habita em nossas vidas e nos habilita a continuar a nossa corrida, a nossa jornada cristã. O seu exemplo renova a coragem na nossa vida. Em segundo lugar, encontre o descanso em Cristo. Não busque o descanso nas coisas deste mundo. Não busque o descanso naquilo que você pode obter, naquilo que você pode comprar. Não busque descanso em qualquer pessoa. Não busque descanso no seu cônjuge. Não busque descanso nos seus filhos. Não busque descanso no seu trabalho. Busque descanso em Cristo, pois o próprio Cristo é quem te convida. É Ele quem diz: vinde a mim. É Ele quem nos alivia.
É Ele quem nos sustenta em meio à nossa jornada. Jesus carregou o maior peso do mundo, e é por isso que nós devemos devemos descansar na pessoa e na obra de Cristo. Quando nós voltamos o nosso olhar para o Cristo que venceu, isso traz um renovo para o nosso coração, isso reacende a nossa vida em meio à corrida, em meio às lutas da nossa vida. Esse descanso não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está conosco e nos sustenta dia após dia, momento após momento, situação após situação da nossa vida. Eu quero concluir dizendo que a vida cristã é uma corrida. Eu estou numa corrida, você está numa corrida, o seu irmão na fé está numa corrida. Nós estamos numa corrida de fé, numa corrida de paciência, numa corrida de esperança. Essa corrida não é fácil. Essa corrida é difícil. Você vai se cansar. Você vai se sentir desanimado. Você vai se sentir tentado até mesmo a desistir. Mas fixe o seu olhar em Cristo, porque o fim disso tudo é glorioso. Por isso, meus irmãos, a mensagem deste texto é clara, é urgente, é atual para os nossos dias. Não se desanime, olhe para Cristo. Olhe para o que Ele fez, olhe para o que Ele suportou, olhe para quem Ele é. Olhe para onde Ele está agora, no trono à destra de Deus, governando e reinando sobre a nossa vida. A fé que nos conduz a crer que um dia, quando tudo terminar, é a fé que nos diz que nós ouviremos a doce voz do nosso Deus nos dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe e nos habilite a permanecer, a perseverar e a continuar a nossa corrida cristã com os olhos fixos em Cristo, pois é Ele quem nos sustenta, é Ele quem correu, é Ele quem venceu, e é Ele quem está à destra do trono de Deus, governando a nossa vida e reinando sobre os nossos corações. Que Deus nos abençoe.